Olá! Hoje a gente vai fundo em um caso real que revela o dano psicológico profundo dentro de um relacionamento de décadas. Para entender como tudo aconteceu, vamos usar anotações de um diário anônimo. É importante dizer que todos os nomes e locais foram alterados para proteger a identidade de quem viveu essa história. E a nossa análise começa justamente pelo fim, com essa frase escrita por um homem que vamos chamar de Newton, logo depois de uma discussão com a esposa Adriana. É uma frase curta, mas com peso enorme, né? Como eles chegaram a esse ponto? Pois é. Na cabeça da Adriana, um simples "me desculpe" parecia suficiente para apagar anos de dor que ela mesma provocou. Mas para o Newton, essa palavra foi o golpe de misericórdia. O deixou completamente em pedaços, sem conseguir entender como algo tão pequeno podia ignorar feridas tão gigantescas. Parece até um contrassenso, não é? Como assim um pedido de desculpas pode machucar mais do que o silêncio? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora, para entender como um gesto que deveria curar pode, na verdade, se tornar agressão definitiva. Para a gente entender como se chegou nesse ponto de ruptura, a gente precisa voltar no tempo e analisar os padrões de abuso que foram minando essa relação em silêncio, por anos a fio. Olha só, o diário revela que a situação piorou muito nos últimos 5 anos, desde que o casal voltou a morar no Chile. Mas a semente do problema é mais antiga. Tudo começou lá na gravidez, quando a Adriana simplesmente cortou todo tipo de intimidade e afeto. E uma das principais ferramentas nesse processo de abuso foi o que a psicologia chama de gaslighting. É uma tática de manipulação muito sutil, mas assim, com um poder de destruição enorme. E esse quadro aqui ilustra perfeitamente o tamanho da confusão que o Newton vivia. Imagina só, de um lado ele recebia cartas de amor, cheias de paixão, do outro era rejeitado fisicamente, com ordens para não tocar nela. Essa contradição constante o fez duvidar da própria sanidade. Além do gaslighting, Adriana também usava outra tática bem conhecida, a triangulação. O que é isso? É basicamente quando se traz uma terceira pessoa para a dinâmica do casal, seja para criar ciúmes, para validar uma narrativa, o objetivo é sempre isolar o parceiro. E quem eram essas pessoas? A amiga, a irmã e até uma ex-terapeuta. Ele era constantemente diminuído e humilhado na frente delas. E para elas, claro, a Adriana contava uma versão distorcida da história, em que o Newton era sempre o único culpado por tudo. E tudo isso cria um ciclo de desgaste terrível. O diário mostra isso claramente. Era um padrão que não parava de se repetir. O Newton tentava se aproximar, buscando afeto, e era recebido com uma rejeição que o destruía um pouco mais a cada vez. E esse ciclo de dor silencioso teve, sim, um ponto final. Um dia que mudou absolutamente tudo, 18 de novembro de 2024. Foi nesse dia que a última tentativa do Newton de se conectar, de ter uma conversa honesta, foi recebida da pior forma possível, com o ataque verbal mais violento e cruel de todo o relacionamento. E as palavras que ela usou, nossa, foram como facas, escolhidas a dedo para destruir a identidade dele. Ela não criticou uma atitude, ela atacou a essência de quem ele era como pessoa, como profissional, como homem. Pensem no peso disso. Depois de 31 anos de casamento. 31 anos! Aquelas palavras foram a confirmação do pior pesadelo dele, o de ser invisível, de não ter valor nenhum para a pessoa com quem ele tinha construído uma vida inteira. Ok, mas o que pode explicar um comportamento desses? Sem a pretensão de dar um diagnóstico clínico aqui, claro, mas o diário nos dá pistas muito claras sobre alguns traços de personalidade em jogo. O padrão aqui é muito claro. O comportamento dela é todo centrado em se proteger, em preservar a própria imagem a qualquer custo. Assumir responsabilidade real pelos atos, isso é visto como uma ameaça. É por isso que uma retratação genuína se torna impossível. E a palavra final dela sobre o assunto todo não foi de responsabilidade compartilhada, mas sim de transferência de culpa. Ao sugerir que ele se tratasse, ela basicamente estava dizendo que a dor que ele sentia era um problema exclusivamente dele. E isso nos leva, finalmente, às consequências, às cicatrizes. Porque o dano de um abuso psicológico contínuo como esse é profundo e, muitas vezes, difícil de curar. E aqui a gente consegue ter uma dimensão do estrago. As feridas não são físicas que a gente vê e que saram com o tempo. São cicatrizes na alma,
Marcas psicológicas profundas que levaram o Newton a questionar a própria identidade, a própria realidade e, no limite, a própria vontade de continuar vivo. Fica a lição de que uma reparação de verdade precisa de muito mais do que um pedido de desculpas protocolar. Exige ação concreta, exige assumir a responsabilidade e, acima de tudo, exige um reconhecimento verdadeiro e empático do estrago que foi feito na vida do outro. E no fim, a gente fica com essa pergunta, que é uma pergunta bem difícil, e que joga uma luz sobre o caminho tão solitário que muitas vítimas de abuso psicológico são, infelizmente, forçadas a trilhar sozinhas.